Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Joseval Martins Viana. Estamos iniciando um assunto extremamente importante. Estamos na parte 1 da nossa aula e vamos falar sobre a inversão do ônus da prova na relação de consumo. Como você sabe, esse tema é muito importante para o advogado. E eu quero conversar com vocês, né, trazer para vocês algumas dicas práticas que eu vivencio aí já nos meus 30 anos de advocacia, de exercício da advocacia, principalmente relacionado com o direito do consumidor. Como muita gente sabe, eu atuo no direito da saúde, e o direito da saúde envolve um conhecimento profundo do direito do consumidor, e nós estamos aí nesta relação consumerista, não só na questão de planos de saúde, mas na aquisição de compra e venda de veículos, compra e venda de imóveis, eletrodomésticos e assim sucessivamente. Então, eu quero trocar algumas ideias com vocês sobre a inversão do ônus da prova. A primeira coisa que a gente precisa entender é esse conceito de ônus da prova na relação de consumo. A palavra ônus significa responsabilidade. Então, a regra geral é aquela lá do artigo 373 do Código de Processo Civil, que fala sobre a questão da apresentação das provas. Então, todo aquele que alega é obrigado a provar. Então, existe até uma máxima antiga, da minha época, latina, que se dizia assim: alegatio non probatio quasi non alegatio. Quer dizer, alegou e não provou, é como se não tivesse alegado. E aí eu dou uma dica: todas as vezes que eu vou fazer a petição inicial e vou fazer a contestação, eu sempre penso na prova que eu vou produzir. Por isso que o ônus da prova compete àquele que alega, está ali no caput do artigo 373, e aí o próprio Código de Processo Civil traz uma novidade, que ele quebra um pouquinho essa tradição da produção da prova, que ele relativiza esta minha fala, no sentido de que aquele que alegar tem que provar, que é a distribuição equitativa da prova, que você vai encontrar ali num dos parágrafos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Mas quando a gente leva a produção da prova na relação de consumo, e a gente sabe que o consumidor é a parte mais vulnerável, porque ele adere a um contrato que já está elaborado, ele não tem força para modificar cláusulas importantes, cláusulas essenciais, por isso que ele é um contrato de adesão, e muitas vezes você, advogado, você, advogada, nessa relação de consumo, precisa tomar muito cuidado. Por que eu preciso tomar cuidado? Porque se eu não souber como eu vou lidar com a produção de prova na relação de consumo, porque você vai dizer assim: é relação de consumo, verossimilhança, artigo 6º, né, inciso 8º lá do Código de Defesa do Consumidor. Eu, como consumidor, eu não preciso fazer prova, quem tem que fazer prova é o fornecedor. Cuidado que não é bem assim, é exatamente isso que nós vamos discutir. Então, o que é essa inversão do ônus da prova? É essa quebra de paradigma que eu estou dizendo para você. Aquele que alega, na inversão do ônus da prova, não é obrigado necessariamente a fazer prova. Então, aquele que alega, na inversão do ônus da prova, não é necessariamente obrigado a fazer a prova. Essa é a definição que nós temos. Então, eu coloquei aqui para vocês que a regra geral da produção de provas é exatamente o ônus aqui é da parte, olha, coloquei aqui, é ônus da parte produzir provas sobre os fatos que alega. Coloquei até aqui o artigo 373 que eu citei. Olha lá, a regra geral, o ônus da prova, né, incumbe a quem? Primeiro, ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor. Vamos entender como é que funciona isso na prática. Primeiro conselho que eu dou para vocês, como professor, como advogado já, né? Eu sou um advogado que exerci a atividade, agora estou um pouco mais tranquilo, porque eu já estou na reta final. Todas as vezes que eu construir a petição inicial à contestação nessa relação de consumo, é que mesmo eu sabendo, por que, professor, se vai haver a inversão do ônus da prova? Porque a gente vai ver na nossa aula que a inversão do ônus da prova não é automática na relação de consumo. Tem muita gente que acha que só pelo fato de haver a inversão do ônus da prova, só pelo simples fato de haver a inversão do ônus da prova, eu, nessa relação de consumo, eu não preciso fazer prova nenhuma. Professor, eu estou numa relação de consumo, vai haver automaticamente a inversão do ônus da prova, eu não preciso fazer prova. Cuidado, que há momentos na relação de consumo que eu tenho que fazer prova, mesmo sendo consumidor, mesmo sendo consumidor. Por isso, mesmo você sabendo que o juiz irá dar a inversão do ônus da prova, porque você vai requerer, a gente vai falar desses momentos, você obrigatoriamente tem que pensar a petição inicial e a contestação em relação à prova que você vai produzir. Se você for advogado do fornecedor, não tem problema nenhum, porque a prova é sua, tá? A prova é sua. Não existe inversão do ônus da prova por fornecedor, porque o fornecedor é a parte mais forte nessa relação jurídica, é a parte mais forte nessa relação jurídica. Muito bem. O consumidor, por sua vez, é a parte mais fraca, é vulnerável. Se você pegar lá o artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, você vai perceber isso. E aí você viu que o artigo 373, o inciso 1º, vamos voltar aqui para o inciso 1º, olha lá, o autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, então incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, fazer prova. Professor, como é que se dá isso? O que é esse fato constitutivo? Quando o consumidor é lesado, ele se sente lesado, ele vai buscar o seu direito através do processo, ele vai trazer o direito material, que é o Código de Defesa do Consumidor, vai utilizar a ferramenta processo judicial e vai, então, submeter o seu pedido e vai trazer elementos que vão formar a sua tese jurídica. Então, vamos imaginar, vou dar um exemplo simples, ele comprou uma geladeira e essa geladeira veio com um vício redibitório, um vício oculto. Então, ele propõe a ação judicial porque a empresa, o fornecedor, não fez a troca daquela geladeira, não fez a troca do veículo, enfim. Muito bem. Então, ele vai demonstrar, com base no Código de Defesa do Consumidor, quais foram os artigos de lei desrespeitados pelo fornecedor. E aí você vai usar o mesmo raciocínio do juiz de direito. Eu vou pegar essa relação de consumo, esse caso concreto, e vou aplicar no direito, vou aplicar nos artigos do Código de Defesa do Consumidor. Então, isso é o fato constitutivo do autor. Muito bem. Mas, por outro lado, eu tenho o fato modificativo, impeditivo, extintivo do réu, do fornecedor. Aliás, não se preocupe que eu fiz eu escrevi talvez uma pequena apostila aí de 7 páginas, 6 páginas, trazendo os conceitos mais importantes para vocês, além do template para ajudar no estudo, tá? Então vou mandar para vocês também, além desse template, vai seguir com o material os conceitos, algumas jurisprudências. Eu sempre gosto de trazer algumas jurisprudências, algumas decisões judiciais para vocês, principalmente do STJ. Sempre digo para os meus alunos, vocês vão ter aulas comigo aqui, vocês vão perceber que eu trago toda a fundamentação nas decisões do STJ. Não são teses que eu construo, porque como o direito do consumidor, para falar a inversão do ônus da prova nessa relação de consumo, está totalmente sedimentada nos precedentes do STJ, ok? Muito bem. Então, a partir daqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, verificar que o réu, que é o fornecedor,
aquilo que o autor afirmou, fato constitutivo do autor, o que ele vai fazer? Ele vai se opor. Né? E como é que ele vai se opor? Então, ele tem três formas. Primeiro, fato impeditivo. Fato impeditivo. O que é esse fato impeditivo, professor? O fato impeditivo, como a própria palavra diz, ele impede o que efetivamente o autor, né, ele impede a tese do autor, dizendo: não, não é verdade. A empresa, em momento nenhum, não se recusou a trocar o bem que foi adquirido pelo consumidor. Olha, esse é um impeditivo, está errado. Ele não tem razão. Tá? Ele não tem razão. No impeditivo, eu estou dizendo, a história não é bem assim, não. Na verdade, inclusive, acontece que ele, na utilização do bem, quando ele apresentou o defeito, o vício, né, numa linguagem técnica, é o vício, nós não nos opusemos. Tá? Ele é que entrou com a ação de forma precipitada. Então, ele não tem o direito. Ó, estou impedindo, estou opondo uma tese contra aquela tese que o consumidor apresentou. E o que é o modificativo? O modificativo é interessante, você vai dizer assim, olha, aconteceu isso, tá? Mas não é exatamente pela forma com que ele está colocando. Não é nesses termos. Na verdade, por exemplo, ele é que deu causa, ele não leu o manual e ele deu causa aí ao defeito. Ó, eu estou modificando a fala dele. Claro, gente, que quando eu penso isso no processo judicial, eu estou visualizando toda a prova que eu vou trazer. Então, eu aproveito, inclusive, quando vocês pensarem em direito do consumidor e do fornecedor, porque aqui a disciplina é direito do consumidor e do fornecedor, porque a ideia é trabalhar tanto na defesa do consumidor quanto do fornecedor, você entender que, enquanto eu tenho fato constitutivo, eu vou apresentar o fato impeditivo e modificativo. E, por último, aqui, vocês estão vendo que é o fato extintivo do direito do autor. Por exemplo, prescrever o direito do autor. Já que prescreveu o direito do autor, ele não, ou o direito dele é um direito, eu ia falar decadenciou, não sei se existe essa palavra, mas houve decadência do direito, né? O Código trabalha tanto com prescrição quanto com decadência, artigo 26 e artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Então, é extremamente importante você apresentar na defesa do fornecedor essas teses. Estou começando a dar algumas teses aqui para vocês entenderem. Então, a regra geral do ônus da prova é essa, tá certo? Muito bem. Mas seguindo aqui. Quando a gente estuda os princípios que regem o ônus da prova e sua aplicação em casos envolvendo consumidores, agora sim, como regra, não é uma regra geral, tá? Mas eu vou dizer assim que é uma exceção à regra, é de que na relação de consumo, muitas vezes o consumidor não tem conhecimento técnico, ele é vulnerável. Então, se você pegar lá o artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, você vai observar que há uma vulnerabilidade. Então, em havendo essa vulnerabilidade, você tem ali o que é essa vulnerabilidade. Você sabe que sinônimo de vulnerabilidade é fragilidade. Então, nessa relação de consumo, você sabe que o fornecedor é muito mais forte economicamente, conhecimento técnico, conhecimento jurídico, essa vulnerabilidade. Tanto é que quando se fala em vulnerabilidade, nós temos lá a vulnerabilidade técnica, porque o consumidor não conhece a técnica utilizada naquele produto, a vulnerabilidade jurídica e a vulnerabilidade jurídica, porque ele não tem conhecimento jurídico, ele lê o contrato e não entende o contrato, e vulnerabilidade fática. Vulnerabilidade fática. Por que fática? Porque é fato de que o consumidor é a parte mais frágil nessa relação de consumo. Então, essa inversão do ônus da prova aqui, que nós estamos falando, em alguns casos, por exemplo, eu citei aqui, por exemplo, dano moral na relação de consumo. Primeira coisa que a gente vai aprender
é que o dano moral, para ser indenizado, né, efetivamente o dano tem que ter existido, exceto aqueles danos que nós classificamos a existência dele como aqueles danos in re ipsa, ou seja, são danos que eu mesmo posso provar. Dano moral in re ipsa, eu não preciso provar. Tá? Me dê um exemplo. Morte de uma criança quando se submeteu a uma cirurgia e o pediatra se equivocou, errou, cometeu um ato negligente e a criança, então, faleceu. Eu preciso fazer prova que esse dano precisa ser indenizável? Não. Fui atendido numa loja, meu cliente foi ofendido pelo segurança, sofreu discriminação, né? Ele foi discriminado. Quem tem que fazer prova disso? Eu, consumidor, tenho que fazer prova. Por quê? Porque esta prova não é prova difícil. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? A gente sempre diz assim, que nós somos, eu digo isso no meu livro, eu tenho um livro, né, eu tenho vários, mas eu vou citar aqui ao longo das aulas, dos cursos, que eu tenho certeza que vocês vão fazer. Eu tenho um livro de prática forense em processo civil, e quando eu levo a prática, né, eu digo assim, olha, quando você vai falar do dano, você tem que fazer a prova, porque nós estamos diante não daquela prova diabólica. Qual que é a prova diabólica? Muitas vezes é aquela prova impossível de se fazer. Então é importante você entender que a prova precisa, muitas vezes, se essa prova for capaz de, ela for viável para o consumidor, é ele quem vai fazer. Ah, não tem inversão do ônus da prova? Não, não tem inversão do ônus da prova. O que aqui, mas e no dano, no erro médico? Ah, no erro médico eu posso, eu que sou leigo, eu sei que foi vítima. Contratei um médico assistente, ele analisou todo o procedimento que foi feito, ficou caracterizado lá que houve erro médico, mas eu vou propor a ação judicial. E o que eu vou fazer? Eu vou requerer a inversão do ônus da prova. E aqui é importante, gente, quando eu requeiro a inversão do ônus da prova, eu quebro outro paradigma da prova, que é que eu não preciso provar nada contra mim mesmo, eu não preciso fazer prova, né, contra mim mesmo. Infelizmente, no direito da saúde, no direito médico, quem tem que fazer a negativa, vou dar um exemplo. Eu falei assim, eu fui vítima de discriminação, tá? Discriminação racial, qualquer outro tipo de discriminação, fui vítima. Eu entro com a ação judicial. Quem é que tem que fazer prova? Se foi numa loja, relação de consumo. Quem tem que fazer prova? Eu tenho que fazer prova. Tá, mas o fornecedor, ele tem que fazer prova de que ele não praticou nenhum ato de discriminação? Não, porque sou eu que estou alegando. No entanto, quando se trata de erro médico, a inversão do ônus da prova é dada porque eu não tenho nem conhecimento técnico, nem tenho conhecimento jurídico e nem tenho e a relação é uma relação fática. Olha que coisa importante. Pô, professor, eu achei que toda ação judicial que tivesse relação de consumo, eu iria requerer a inversão do ônus da prova e o juiz ia dar. Não, não é assim que funciona. Aí coloquei também, dependendo da ação judicial, vícios e defeitos nos produtos. Se você perceber que vai precisar de perícia, aí você requer a inversão do ônus da prova. Um vício, né, um vício oculto ou um defeito, a gente vai falar muito sobre vício e defeito, né, em outras aulas, vai acompanhando aí os nossos cursos, né? Tenho certeza de que você vai ampliar aí o exercício da sua advocacia, então aí você vai entender essa diferença entre vícios e defeitos. Mas dependendo do vício e defeito do produto ou do serviço, o ônus da prova é seu, ok? Muito bem. E aí nós temos uma outra etapa, que é o momento processual adequado para requerer a inversão do ônus da prova. Então nós vamos fazer aqui um estudo sobre o momento processual adequado para requerimento dessa inversão do ônus da prova e como é que isso acontece, porque é muito importante quando a gente fala da inversão do ônus da prova no momento processual, porque se a gente estiver falando, vamos imaginar, de uma relação de consumo que está relacionada, né, numa relação de consumo que envolve interpretação de cláusula contratual, eu não vou ter audiência de instrução e julgamento, porque a matéria é de direito. Então eu vou ter lá
a petição inicial, talvez eu tenha audiência de conciliação ou de mediação, tenho lá a contestação, tenho lá a réplica, e aí eu tenho, né, o despacho, a organização e saneamento do processo, julgamento do processo no estado em que ele se encontra, e aí nós vamos, então, para a sentença. E a questão é, nesses atos processuais, qual é a parte mais importante, né? Qual é o momento processual mais adequado para que eu requeira a inversão do ônus da prova. Então é isso que nós vamos ver no próximo bloco, ok? Até mais.